Olá, eu sou o Flávio de Souza e talvez você me conheça. Talvez você tenha me visto fazer olá, olá no Castelo Rá-Tim-Bum, ou então se você me imaginar com um bigodinho e 30 anos a menos, você pode descobrir que eu sou o tio Dudu do Lucas Silva e Silva. Mas a minha principal ocupação é escrever livros. E nesse vídeo eu vou falar sobre um jeito novo de contar histórias muito antigas e um livro chamado Que História é Essa? Que História é Essa? Que História é Essa? Ou seja, Que História é Essa? Que História é Essa 2? Que História é Essa 3? Então, se você gostar desse vídeo, por favor, se inscreva. E se curtir, curta também. Umas histórias antigas, a gente sabe que são de escritores conhecidos. Por exemplo, o Pinóquio foi escrito por um italiano chamado Carlo Collodi. E a Pequena Sereia foi escrita por um escritor dinamarquês chamado Hans Christian Andersen. Mas a maioria das histórias mais famosas são tão antigas que ninguém sabe quem inventou. A Branca de Neve, a Cinderela e a Bela Adormecida não foram inventadas pelo Walt Disney. Desculpe te contar isso, mas não foi ele que inventou. Ele apenas fez uma versão muito boa dessas histórias em desenhos animados muito bons. Branca de Neve foi o primeiro desenho animado de longa-metragem. Acharam que ele ia se dar muito mal. Ele apostou tudo que ele tinha ganhado, assim, trabalhando muito duro durante muitos anos. Vendeu a casa, vendeu tudo. Ele ia ficar muito pobre se não tivesse dado certo esse desenho. Só que deu muito certo, porque esse é um dos melhores desenhos animados da história até hoje. Uma das coisas super legais que tem no desenho da Branca de Neve é que foi a primeira vez que os anões tiveram personalidades diferentes. Até 1939, eu acho que é o filme, eles eram sempre assim, os 7 anões. Você olha até nas ilustrações, eles são meio parecidos, assim, parece que são os mesmos, entende? São clones, né? E o Walt Disney, eu sei que ele fez isso pessoalmente, foi ele que inventou isso, porque muita gente ajuda o diretor a fazer um desenho animado. E ele era desenhista e tal, mas tinha um monte de gente desenhando, fazendo os fundos, os cenários e os personagens, inclusive na história também, fazendo música, etc. Mas uma coisa que eu tenho certeza que foi ele que inventou, foi cada anão ter uma personalidade diferente e você reconhecer eles de longe, assim. A versão do Walt Disney da Branca de Neve e de outras histórias antigas é só uma das maneiras que foram contadas dessas histórias. E muitas outras foram feitas muito antes dele. E de jeitos bem diferentes. Eu descobri, só para dar um exemplo, que a história da Cinderela tem uma versão muito mais antiga egípcia, uma outra quase tão antiga chinesa e uma outra coreana, além de uma indígena dos Estados Unidos. Nativa, eles são os nativos agora, porque eles são nativos, né? E é uma história da Cinderela. Olha só que loucura. Neste livro, Que História é Essa? Eu contei histórias muito famosas e muito antigas de um jeito que eu nunca tinha visto. E nem vi até hoje. Mas isso não quer dizer que eu fui o primeiro a fazer. De repente alguém já fez em outro lugar, eu só não conheço. De repente eu tô achando que inventei uma coisa, mas você sabe que às vezes tem gente que inventa uma coisa aqui e lá do outro do mundo a pessoa tem a mesma ideia. Ideias eu acho que andam aí pelo espaço e de repente elas chegam na cabeça de várias pessoas ao mesmo tempo. Então, em vez de contar a história do João e da Maria, eu conto a história do passarinho. E que passarinho é esse? É o passarinho que come os pedacinhos de pão que ele deixa pelo caminho na floresta para não se perderem e poderem voltar para casa. E aí, por causa desse passarinho, olha como ele é importante. Por causa do passarinho, eles acabam se perdendo, indo parar na casa da bruxa, tem toda aquela aventura com a bruxa, vencem a bruxa e voltam para casa super poderosos. Então ele é importante. Mas, na minha versão, ele é muito mais importante. A história dele, toda a história do passarinho, e uma certa hora um menino e uma menina passam jogando pedacinhos de pão e vão embora e continua a história dele. O nome original da história está com as letras embaralhadas assim. Está escrito aqui, Auroa Meija. E aí, depois que você descobre que história é essa, você muda a ordem das letras e vê que a história original é João e Maria. Ok? Não é engraçado? Tá bom, e é por isso que o livro chama Que História é Essa? Porque você tem que descobrir que história é essa. Esse livro tem também, depois de cada história, um comentário falando da história original e de como ela foi contada por outras pessoas. Então, mais ou menos, cada capítulo conta mais ou menos de um outro autor que contou essa mesma história. Ou então, mais um autor. Aqui já estou vendo, por exemplo, já estava falando de um autor só.
Nesse eu estou falando do Walt Disney e do Charles Perrault, que foi um francês que fez no século XVII, no final do século XVII. Isso foi uma ideia, não foi uma ideia minha, foi uma ideia da Lily Schwartz, da editora Companhia das Letrinhas, e eu só fui esperto e aceitei a sugestão dela. Mas o que eu mais queria com esse livro, além de divertir os leitores, era divulgar a ideia de que qualquer pessoa pode contar qualquer história do jeito que quiser. Onde que veio essa minha mania de querer mudar a história, contar de um jeito diferente? Do primeiro livro que eu li na minha vida, que foi Renações de Narizinho, do mestre dos mestres da literatura infanto-juvenil do Brasil e do mundo também, que é Monteiro Lobato, tá certo? Que é do Sítio do Pica-Pau Amarelo. É claro que eu também assisti bastante desenho animado quando eu era criança, porque não tinha muita outra coisa para assistir na televisão além de desenho animado. Tinha um programa maravilhoso do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e umas outras séries pequenas e tal, mas a maioria do que tinha para ver durante o dia na televisão era desenho animado. Em alguns desenhos animados tinha umas versões muito malucas, muito interessantes, de histórias antigas, que inclusive geralmente são chamadas de contos de fada, mesmo quando não tem fada. Com esse vídeo, que era para ser bem curto, já está um pouco comprido, então eu vou falar do Que História é Essa 2 e Que História é Essa 3 em outro vídeo, e também desse livro chamado 9 Chapeuzinhos, que tem 9 versões bem diferentes, em épocas diferentes, lugares diferentes, da história Chapeuzinho Vermelho. Tá bom? Então, tchau, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!